paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Com alegria, nós estamos dando início ao segundo trimestre do ano de 2021 da revista Ensinamentos Bíblicos, revista preparada pelos cooperadores do Capé de Sande, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical da Assembleia de Deus Ministério Santo André. O tema deste trimestre é o desafio para vencer a mediocridade na vida cristã. Revista escrita pelo pastor Fábio Eusébio da Congregação Jardim São Roberto, que estará conosco nesse dia, e estaremos iniciando esta videoaula da lição de número 1, videoaula que serve para cooperar, para somar na preparação aos nossos amados professores. Nós vamos contribuir com comentários, esclarecimentos, acréscimos, de forma que você tenha uma aula muito bem preparada. A lição de número 1 diz: o comportamento cristão no serviço ao reino de Deus. Este será o nosso tema de hoje, cujo texto-chave está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 43, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Leitura bíblica está em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 2 até o 9. Leremos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para refletir, se Jesus morreu para salvar vidas, por que os cristãos se importam mais com o que precisam realizar do que com pessoas? Amém, queridos? Lição de número 1, comportamento cristão no serviço ao reino de Deus. Queridos, muito mais importante do que exatamente o que deve ser feito é como deve ser feito, ou as razões, intenções do que deve ser feito, e também a forma de viver daquele que faz. Mais do que a ação em si, é a vida, o estilo de viver. É esse foco que nós vamos trazer neste momento, porque a postura de um servo de Deus pode honrar o nome do Senhor, como também pode desonrar, pode envergonhar o Evangelho. Então, o comportamento é fundamental, e esse vai ser o nosso convite desta lição, para sairmos da mediocridade no comportamento também, sairmos da mediana para a situação de excelência. Assim será essa lição de número 1 que você acompanhe, que será certamente uma bênção para nossas aulas. Amém? Nosso querido pastor Fábio, como nosso amado diácono Sérgio, estão conosco. Gostaria já que ele estivesse já saudando neste momento os irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, junto dos meus irmãos aqui, o Éder, o Sérgio também. Sou grato a Deus por poder estar aqui, acreditando que essa lição ela tem sempre um caráter de ordem prática, ou seja, a praxis cristã que nós estamos tratando aqui, ela tem um caráter muito mais prático do que simplesmente teórico, ou teológico, ou filosófico, ou reflexivo. Ele vai influenciar diretamente o jeito ou a forma que nós nos comportamos ou conduzimos a nossa vida frente à sociedade, frente à família, frente a Deus, frente aos nossos irmãos que estamos aqui. E é um prazer estar convosco para meditarmos a respeito de algo que vai com certeza influenciar a sua forma de se relacionar. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, querido professor. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço também à equipe do CAPED pelo convite, e é sempre bom estar aqui com vocês. Nós pesquisamos para ter conhecimento,
mas são nessas conversas, nesses bate-papos que nós crescemos espiritualmente. E esse trimestre, ele vem trazer para nós esse tom prático, como já foi bem colocado pelo pastor Fábio. E eu espero que essa videoaula e todas as videoaulas desse trimestre venham enriquecer a sua aula e que seja uma ferramenta para que você possa preparar uma aula com excelência e conduzir os seus alunos a um conhecimento prático da palavra de Deus. Queridos, logo na introdução é interessante nós enxergarmos sobre o comportamento sendo influenciado. São muitos fatores que podem afetar a vida do servo de Deus. Então a gente pode ver que é uma necessidade de atenção sobre influência. O que tem influenciado o servo de Deus, que faz com que o seu comportamento seja moldado em relação a alguma coisa. São citados aqui valores como cultura, comunidade, tudo aquilo que afeta a vida e o comportamento do servo de Deus. Então a gente já vai começar com o pastor Fábio comentando sobre essa influência, sobre o comportamento, como ele é influenciado. Exatamente, Eden, obrigado por essa dica já da sequência do que a gente vai tratar aqui na introdução. E, infelizmente, nós não estamos se relacionando aqui nesta vida somente com Deus. O nosso relacionamento ele não é só vertical, como é citado algumas vezes na lição, nós temos um relacionamento horizontal. Como a gente tem esse relacionamento horizontal muito mais prático no nosso dia a dia, nós nos relacionamos com a nossa família, nós nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho, com amigos, com vizinhos, com pessoas das mais diversas culturas e, de alguma forma, o seu comportamento nos influencia. Influencia o nosso humor, influencia, às vezes, o nosso intelecto, influencia a nossa espiritualidade e tudo isso vai moldando a nossa forma de se comportar. Estávamos até, inclusive, conversando há pouco sobre as diferenças de culturas, não é mesmo, Sérgio? Que nós estamos inseridos e que nós nos relacionamos às vezes e percebemos como a cultura de determinado país e outro nos faz, vamos dizer assim, perceber que o comportamento humano é moldado de uma forma muito diversificada, né? Então, nós somos produto do meio que nós estamos inseridos. Dificilmente nós conseguimos se destacar, ser diferente daquilo que nós estamos inseridos. Então esse relacionamento ele vai nos influenciar e infelizmente às vezes nos influencia negativamente e aí prejudica o nosso comportamento em relação ao próximo e principalmente também em relação a Deus, né? Dentro dessa introdução que nós estamos meditando, como o ser humano ele é influenciado, ele está exposto a esse tipo de situação, o Senhor nosso Deus, ele precisa trabalhar no sentido de corrigir as nossas falhas comportamentais para que o seu plano não seja prejudicado. Então Deus ele tem uma obra específica em cada um de nós e ele espera reações e comportamentos para que nós colaboremos com a realização deste trabalho, mas infelizmente, como nós somos imperfeitos, nossos comportamentos nem sempre estão alinhados com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Que está alinhado com Romanos 12, 2, que fala para não se conformar com o mundo, não tomar a forma que existe no nosso mundo ao redor, mas experimentar a vontade de Deus. Então entra a palavra de Deus para transformar o nosso viver, transformar o nosso pensar, transformar nossa postura, nossa conduta, para andarmos de modo digno de um cidadão do céu. E também nós podemos já começar aqui nesse tópico primeiro, enxergando sobre a capacitação técnica, porque o tópico diz chamado, vocação e capacitação técnica, somente isso não são suficientes para servir a Deus. Porque na cultura e no mundo também o que vale é o que a pessoa faz, o que a pessoa produz, o que ela realiza, o que importa é ela executar, ela produzir, o que importa é ela fazer, o que importa é ela ter, o que importa são resultados. Mas no reino não é só o resultado. No reino são muitos outros fatores que influenciam. Então esse próprio tópico 1 já vai começar com esse alerta. Opa, se eu sei fazer o suficiente, eu conseguindo cumprir o suficiente, eu apenas ir lá e executar lá um serviço para a igreja é o suficiente. Então, o reino de Deus é muito mais do que estar capacitado para executar uma tarefa. Exatamente. Uma coisa interessante é que os filósofos, no decorrer da história e do pensamento humano, eles discutiram muito essa questão, se o homem nasce pronto ou não. O próprio filósofo existencialista Sartre,
ele diz: a existência precede a essência. Ou seja, nenhum ser humano nasce pronto, mas ele é um fruto ou um produto do meio. E o irmão Fábio colocou bem, e o próprio pastor Éden também, que nós devemos não nos conformar com o meio que estamos inseridos. E o meio que estamos inseridos, ele vai nos dizer o quê? Que somente ser técnico, ter conhecimento, ter boas relações, às vezes para o lado negativo, é o suficiente. Mas dentro da visão de reino de Deus, isso não é suficiente, né? Nós temos que ter uma chamada, nós temos que ser vocacionados, mas nós também precisamos compreender o para que Deus nos deu essas ferramentas, né? O próprio irmão Fábio, aqui na revista, nesse primeiro tópico aqui, ele coloca uma frase que eu achei interessante, abre aspas: o objetivo é servir a Deus sem dúvida, entretanto, saber executar não é suficiente, faz-se necessário se relacionar bem, não somente com Deus, mas com os homens também, fecha aspas. Às vezes, nós ficamos nesse pretexto: não, eu oro, eu conheço bem a Bíblia, eu me relaciono bem com Deus. E com o meu próximo, né? A leitura bíblica, ela nos traz aqui um exemplo de uma igreja que passava muito bem por esse cenário. Era uma igreja que o próprio apóstolo Paulo diz assim, que o alegrava. Mas dentro dessa igreja tinha algumas coisas, entre elas o quê? Divisões e o próprio orgulho e soberba, que depois nós discutiremos, que isso atrapalhava eles de servirem a Deus. Como já foi colocado, é na vertical e na horizontal o nosso servir a Deus, né? E aí eu fiz alguns questionamentos dentro desse primeiro tópico. É possível compartilhar a graça de Deus e mesmo assim me faltar algo? Essa lição vem nos trazer que sim. Às vezes eu tenho a graça de Deus, às vezes eu até sou salvo, mas me falta compreender que relacionar-se bem com Deus não é o suficiente, eu tenho que me relacionar com o meu próximo, né? Então, a vida cristã, ela é baseada em relacionamentos. Por quê? Eu começo me relacionando com Deus quando eu recebo a salvação e esse relacionamento se estende ao meu próximo, né? Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 21, nós vemos ali cinco atitudes que um cristão tem que ter com o seu próximo. Ele tem que ter um amor sincero, né? Quantas das vezes nós temos misericórdia forçada? O que é misericórdia forçada? Eu finjo ser misericordioso, eu finjo me preocupar com o meu próximo, né? Eu tenho que ter uma dedicação ao meu próximo, e aí é onde entra esse tópico aqui, capacitação técnica, às vezes pode me inchar. Não, eu sou doutor, eu sou teólogo, eu falo tantos idiomas, mas isso pode fazer com que a minha visão seja tampada e eu não consiga compreender o verdadeiro propósito pelo qual Deus me chamou, né? Hospitalidade, ser pacificador e, acima de tudo, uma relação sem retaliação, né? E aí eu falo por nós somos especialistas em ser vingativos, né? Se a pessoa recebe bem a minha mensagem evangelizadora, nossa, essa pessoa merece o céu. Só que quando eu vou evangelizar e a pessoa olha para mim, aqui Jesus nada, não quero saber disso, você merece o inferno, isso é um atribulado. Então, os nossos relacionamentos, às vezes, eles são muito técnicos e com pouca visão de reino de Deus. Inclusive, essa postura de viver evidencia o fruto do Espírito desenvolvido, mostrando que é um amadurecimento, que a pessoa não tem somente a técnica, mas a sua vida, ele como pessoa, a sua essência agora possui a essência de Deus dentro dele desenvolvida. E aí ele vai sair de apenas realizar, apenas fazer, e aí quando ele descer da atividade, descer do púlpito, descer do louvor, descer da pregação, ele não vai despregar o que ele pregou, não vai envergonhar o que ele está falando, e ele não vai, de repente, baratear o evangelho, porque se a pessoa olhar alguém fazendo, ministrando e ver, olha que bonito, e depois ver por fora uma atitude medíocre, uma vida cristã vazia, que é, aqui comentado na lição, os bastidores, né? Eu sirvo e ali a pessoa apareceu uma coisa tão de Deus, mas
depois do culto, ou da porta para fora, misericórdia. Sai de perto porque nada de Deus ali é visto, né? Então essa é a preocupação dos bastidores. Eu queria comentar justamente sobre esse ponto, porque você acaba anulando, não só diante das pessoas, como diante de Deus, aquilo que você acabou de realizar bem. Porque você não está procedendo de acordo com o que é esperado da parte de Deus e da parte dos homens também, dos seres humanos também. Então, essa questão da técnica, da preparação, ela é importantíssima, ela é fundamental. Mas se você, no púlpito, diz que Deus é amor e quando você desce do púlpito, as suas ações são de rispidez, de truculência, de arrogância, aonde está a revelação de Deus, que é amor na sua vida, que deve transparecer? Se nós somos discípulos, ou seja, seguidores e queremos perseguir este alvo, nós precisamos ter uma mudança comportamental e relacional com as pessoas e com Deus também. Então, por isso se faz necessário se relacionar bem. Nós sempre pregamos que Jesus é o Jesus do caminho, né? O caminho de Emaús é uma das passagens que nós mais amamos. Jesus está no caminho conosco, Deus está no caminho conosco, assim como Deus esteve no deserto juntamente com o povo de Israel, esteve no caminho do deserto com Israel. Mas se Deus está conosco no caminho, por que no nosso caminhar nós não nos relacionamos bem com aqueles que estão ao nosso redor? Só estamos transparecendo Deus no momento em que pegamos um microfone, ou que estamos à frente de uma sala ensinando, ou que estamos nos apresentando à frente de alguém, mas no dia a dia, isso é que valida o evangelho de transformação sobre a nossa vida, que é o relacional. E uma coisa, isso seria o quê? A ortodoxia correta junto com a ortopraxia correta. E uma tem que falar bem da outra, né? Não basta eu ser ortodoxo, ou seja, ter a teologia correta, como o irmão bem colocou, ser bem preparado, conhecer bem e, de repente, não ter uma ortopraxia, ou seja, não ter uma prática que condiz com aquilo que é ensinado ou com o que eu creio, né? Eu acho que esse é o grande ponto a ser discutido em sala de aula nesse primeiro ponto. O que eu creio é o que eu vivo na prática? Claro, nem tudo que eu falo eu consigo, mas eu tenho que tentar. Né? E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, diz: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então ele cita aqui para a igreja, olha, se comporte de uma maneira que os de dentro, ou os de fora, ou os de uma cultura ou de outra, os judeus ou os gregos, os que conheciam e viviam pela lei ou por outras regras, outras éticas de sociedade diferente, se comporte de uma maneira que você não dê escândalo para ninguém, que você realmente glorifique a Deus. E as cartas como um todo vão reforçar mais comportamento do que até praticamente a prática dentro do templo, dentro da comunidade cristã. Alguns versículos falam sobre alguns elementos do culto, outros reforçam ali um pouco de profecia e alguns cuidados, mas a grande extensão das cartas vai entrando em algumas doutrinas essenciais e também principalmente sobre comportamento. Em Tito, em Timóteo tem umas listagens de comportamento de obreiros, de família, de servos, de empregadores, de pessoa em vários aspectos da sociedade, então mostra e frisa o comportamento, né? Então essa lição vem bater nessa tecla, né? O comportamento é mais do que o serviço em si mesmo. Irmão Éder, eu posso ler um texto? Filipenses capítulo 4, versículo 2, que ilustra muito bem isso, né? Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Já diz tudo, né? Essa carta, ela nos mostra que aqueles crentes de Filipos, né? De Filipos eram crentes fervorosos, crentes amorosos, crentes que alegravam Paulo, mas entre eles haviam essa questão. Eles eram técnicos, mas ali dentro havia alguns comportamentos que não eram de acordo com o que o Senhor queria. Éden e Sérgio, e a vocês que estão nos assistindo, queria entrar um pouco mais no detalhe desse primeiro tópico, porque uma coisa que nos chama bastante atenção, que a motivação pela qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário
foi por pessoas. E nem sempre o nosso foco ele acaba sendo as pessoas. Por que eu digo isso? Porque às vezes nos é colocado uma responsabilidade em servir a Deus e nós damos primazia na execução desta tarefa. Então a gente se preocupa com o horário, a gente se preocupa se o ambiente está bem estabelecido, a gente se preocupa se a decoração está perfeita, a gente se preocupa se as pessoas estão organizadas de maneira com que a gente imagina. Então existe todo um cenário que a gente cria de expectativa e deixamos o relacionamento com as pessoas que vão realizar esse trabalho em último plano. Então eu queria enfatizar, Jesus ele não morreu para que uma tarefa seja bem executada. Ele não morreu para que uma festividade seja realizada da melhor maneira possível. Ele não morreu para que a gente se preocupe com o figurino ou com se os louvores estão sempre corretamente sendo cantados ou na melhor perfeição daquilo que você imagina. Mas Jesus ele teve um único foco e por isso Deus enviou o seu Filho para nós. Diz respeito a pessoas. Maravilha. E essa deve ser a visão, né? Cristo, ele veio, a sua missão era a salvação, o alcance do perdido, do que tinha necessidade. E a igreja também não pode jamais perder o foco de pessoas, de almas, né? Seja os de dentro e os de fora, em todo momento, em todo instante, acima do que a tarefa. E aí no tópico 2 nós vamos entrando então sobre a responsabilidade de nos servir a Deus e ao seu reino, que são alguns aspectos aí bem interessantes que podemos enxergar nesse tópico 2, né? Procrastinação, senso de urgência e primazia, planejamento. Então são aspectos interessantes sobre a responsabilidade que temos como servo de Deus na vida prática de servir no seu reino. Exatamente, Éden. Procrastinar, uma palavra que está tão na moda, né? Mas infelizmente é algo que é tão velho na vida do ser humano, porque a gente sempre, ou as pessoas sempre deixam algo que é premente ou algo que necessita ser realizado com urgência ou dada a devida importância e a gente sempre deixa para depois. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu levo, daqui a pouco eu pego, daqui a pouco eu realizo. E esse daqui a pouco sempre vai adiando e fazendo com que você acumule outras atividades e quando você menos perceber, você acabou deixando de fazer porque você já tem outras coisas para serem feitas. E a responsabilidade cristã dentro das suas atividades ou daquilo que o Senhor requer de nós, necessita com que nós tenhamos as coisas realizadas no seu tempo devido, no seu tempo adequado. Imagine se Deus procrastinasse e Jesus não viesse na plenitude dos tempos, nós estaremos perdidos. E quanta gente não deveria ter sido perdida na sua salvação porque houve uma procrastinação. Deus, então, ele realiza a sua obra com perfeição e também inclui isso, o tempo perfeito, o tempo devido. Nós precisamos ter em mente que não podemos ficar adiando as coisas. Muitas coisas são urgentes, né? E uma das coisas que corrobora para esse tipo de situação é a preguiça, que, como eu mencionei, já foi um dos 7 pecados capitais, né? Algo que deveria ser realmente afastado de nossa vida para que nós tenhamos um comportamento que Deus realmente espera de nós, tornando o nosso trabalho ainda mais primoroso em relação ao que Deus espera de nós, né? Não dá para a gente procrastinar e de repente, acabei deixando para depois, vou fazer aqui rapidinho e está tudo certo, né? Na verdade, não é isso que Deus espera de nós. Isso vai muito ao mediano, ao medíocre, aquilo que está mais ou menos, ou uma frase que infelizmente a gente acaba ouvindo, né? Eu já ouvi muito isso, é para Deus mesmo, Ele aceita, né? Isso é péssimo, né? Meu Deus, que o Senhor nos guarde desse tipo de pensamento, né? Deus tem chamado para nós e muitas vezes alguns ficam também retardando o chamado. Não, agora não estou pronto ainda, não estou preparado e fica para depois. E aí, quantas almas podem estar sendo perdidas? Urgências em tratar alguns assuntos ou pessoas adoecidas na fé que precisam ser cuidadas e tantas situações que acontecem e precisa ser dada a devida atenção. E a procrastinação, então, é um defeito grave, ou não ter esse senso de prioridade no reino, né, chamada na revista de primazia, também afeta muito porque o servo de Deus ele deve operar sempre com excelência. Provérbios capítulo 22, versículo 29 diz: "Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto,
não será posto perante os de baixa sorte. Então, Provérbios enaltece aquele que faz bem feito, né? Diligência, fazer da melhor maneira, com dedicação e empenho. Esse é o alerta que é feito para nós, sobre a forma de fazer de uma maneira responsável, né? Como um viver que tem um senso do que é importante, o que é necessário, de como devemos agir imediatamente, não deixando as coisas piorarem, né? Uma coisa que eu achei interessante também, outra coisa nesse comentário dessa primeira aula, é sobre o senso de urgência. E o irmão Fábio colocou bem aqui, abre aspas, a ordem de prioridade em nossa vida. E aí, se o irmão Fábio me permite, eu queria fazer um adendo, não em nossas vidas, mas no reino de Deus. Continua, Deus tem que ser o primeiro, o próprio Jesus, quando indagado sobre quais eram os maiores mandamentos, ele cita 2, né? Ele fala, olha, primeiro, ouvir a Deus, que é isso que está lá em Deuteronômio, e vocês conhecem como doutores da lei. Segundo, amar a Deus, e esse amor a Deus me leva a amar o meu próximo. Que aí o irmão Fábio coloca família, né? Aí depois vem emprego, igreja e amigos, né? Mais uma vez, o irmão Fábio enfatizando bem, pessoas, né? Eu começo me relacionando com Deus e esse meu relacionamento, ele me traz um senso de urgência sobre a primazia do reino, que são pessoas. Sem pessoas não há reino, né? E Deus não criou tarefas no Éden. Deus criou uma pessoa para executar tarefas no Éden, que foi Adão e Eva, né? Sobre a procrastinação, o que nos leva, às vezes, a perder a visão do que é urgente? Como já foi bem colocado aqui, nós às vezes nos achamos tão seletivos, porém colocamos coisas e informações desnecessárias à frente daquilo que de fato merece a nossa atenção. E aí, uma coisa que eu tenho observado e o momento que o mundo e que o nosso país especialmente vive, vem nos trazer uma grande lição. De fato, nós não estávamos cuidando bem da nossa família, que é parte do reino de Deus. Por quê? Porque muitas famílias estão separando, casais se separando, e aí você fala, é por conta do momento. Não. Às vezes, essa família já estava sem ser uma família há muito tempo, mas a procrastinação não fazia com que eles enxergassem isso. E essa lição, ela nos traz esse alerta, né? A história do cristianismo, ela é cheia de exemplos de homens que foram heróis da fé, mas não foram heróis dentro do seu lar, né? Eu poderia citar vários aqui, nos quais é conhecido pela igreja, né? Então, o que de fato Deus quer? Qual é o senso de urgência? O que tem que ser primazia na minha vida como servo para o reino de Deus? Além de Deus, que é o primeiro, o segundo, a nossa família. Tem um texto em 1 Timóteo 5,8 que eu gosto demais, que ele coloca as pessoas que não cuidam da sua família como pior do que aqueles que não são cristãos. Diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, aqui são os parentes, né? Às vezes nós olhamos assim, não, eu tenho que cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Não, eu tenho que cuidar de todos, né? Da sogra, do tio, do sobrinho. Eu tenho que ter uma preocupação, seja em oração, seja aconselhando. E aí o apóstolo continua, né? Especialmente dos da sua família. Tem negado a fé e é pior que um descrente. Então, às vezes, a procrastinação me faz negar a fé e ser pior do que um descrente, né? E aí, essa questão do senso de urgência, como eu posso corrigir isso? Com o terceiro ponto aqui, planejamento, ou seja, colocando o planejamento me faz enxergar aquilo que de fato merece atenção. Ah, mas Deus não trabalha com esse negócio de planejamento. Trabalha. O que nós pregamos como pastores, que os irmãos são, como diácono, como pregadores, como professores? Plano de salvação. Plano de salvação nada mais é do que um planejamento de Deus para o homem. Então, eu penso que Deus tem um senso de urgência nas nossas vidas para que possamos colocar de fato aquilo que merece a nossa atenção. Daniel capítulo 6, versículo 3, mostra ele se distinguindo dentre os demais. Diz assim, Daniel 6,3, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, alguém que exercia ali a sua responsabilidade
de uma forma de tamanha qualidade, a ponto de se destacar dos demais, a ponto de atrair a atenção do rei, o rei olhar para ele, enxergar, porque com certeza ele fazia da maneira correta, no tempo certo, não ficava procrastinando, com certeza ele fazia com dedicação e empenho. E assim deve ser. O ponto 3 aqui fala sobre planejamento, para eliminar os improvisos. Eu devo estar preparado para o improviso, se acontecer, mas eu tenho que me planejar para que não tenha problemas, né? Eu tenho que estar pronto, me planejando da melhor maneira, seja qual for o serviço ao reino, e aí se acontecer um imprevisto, eu também tenho que estar pronto para me adaptar mais à minha parte de deixar tudo planejado e para que tudo corra da melhor maneira, não ser um relaxado com as coisas de Deus, não ser alguém que faz de qualquer maneira, porque isso realmente desagrada a Deus. Não adianta, de repente, no culto chorar e cantar e dar uma glória bem alta, e depois, no dia seguinte, ser alguém totalmente relaxado com as coisas de Deus, do seu reino, né? Isso não é compatível com a vida cristã. É importante isso que você disse, né? Que ambos disseram, na verdade, né? Porque quando a gente tem bem definidos os nossos valores, né, em termos de ordem de prioridade, e a gente percebe que está procrastinando, ao sentar 2, 3, 10 minutos numa mesa e colocar no papel o que você tem de responsabilidade, ou o que você deve realizar, ou como deve executar alguma coisa, isso é no cuidado da família, é no cuidado das coisas de Deus, é no seu próprio cuidado com o seu trabalho, com o seu futuro, com os seus estudos, enfim. E existe uma infinidade de coisas, principalmente também, como nós estamos tratando aqui, a respeito do reino de Deus, e todas essas coisas estão interligadas, né? Dificilmente alguém que perece em várias áreas da sua vida, ela vai bem espiritualmente, porque de alguma forma, emocionalmente, ela vai ser afetada, e isso influencia na sua vida espiritual. Então, quando você planeja, você vai ter imprevistos? Sem dúvida, nós sofremos imprevistos. Imagine que se nós estivéssemos aqui durante essa discussão a respeito da palavra de Deus e de repente nos faltasse energia, ou de repente um equipamento se quebrasse, né? Não foi feito um planejamento para nós estarmos aqui, ou durante o caminho um pneu do carro furasse, ou o transporte público tivesse algum problema. Enfim, nós nos planejamos com horário, com local, com todo o equipamento necessário, mas imprevistos podem acontecer. Tendo um planejamento, você vai pensar em algumas situações que você pode sofrer e você vai ter um plano B. Agora, a gente não se planejar e não se preparar para o que nós vamos realizar, isso muitas vezes exige de nós que nós adiemos, nós às vezes colocamos a responsabilidade nos demais que estão juntamente conosco e às vezes até faltamos com respeito. Eu não me planejei de estar aqui no horário corretamente junto com vocês, eu perdi o horário porque eu não me planejei e deixei vocês aqui esperando. Então a gente acaba, além de nos prejudicar, prejudicando os que estão ao nosso redor. Eu citei um exemplo simples a respeito disso, mas a nossa vida, com certeza, ela é muito mais complexa e com muito mais situações importantes e necessárias que nós precisamos sempre planejar para não sobrecarregar o outro e, de fato, nós conseguimos dividir as cargas de responsabilidades que nós temos. No tópico 3, a hipocrisia não tem espaço na vida cristã. Então a gente vai entrar sobre esse aspecto de sinceridade ou uma vida dupla, né? Um servo de Deus com uma máscara. Em tempos de máscaras, ele também tem uma máscara na sua vida, no seu caráter. É outra característica que a lição vai alertar para a gente, algumas características da sua honestidade, sinceridade. Irmão Éder, infelizmente, muitos de nós, e às vezes nós mesmos, temos uma vida dupla. Nós temos o hábito de falar assim, não, aqui na igreja eu sou o homem de Deus, o cidadão do céu, né? E como já foi bem colocado aqui, eu esqueço que o homem de Deus, ou o cidadão de Deus, depende do cidadão da terra, né? É aquilo que nós já comentamos, é pregar e tentar viver aquilo que eu prego ou ensino em minha comunidade, né? Nós vemos, mais uma vez, falando da questão da família, porque a família, ela é a extensão do reino de Deus, ela é
Eu costumo sempre colocar que ela é uma das partes mais importantes do reino de Deus, porque no céu continuaremos em família. A igreja é apresentada como uma família, como um corpo, né? Então, nós temos muitos casos onde, às vezes, pessoas na igreja são servos, são piedosos, são humildes, são amorosos, tratam todo mundo bem. Chegam em suas casas, eles são autoritários, eles não tratam bem seus filhos, não tratam bem suas esposas, e depois ficam exigindo coisas usando texto, sem contexto, sem uma aplicação correta, para exigir coisas que não são, que não deveria. Então, nós temos que entender que as máscaras, elas devem não fazer parte das nossas vidas. Temos que tirar nossas máscaras. E como tiramos nossas máscaras? Tiramos a partir do momento que nós nos conhecemos melhor na pessoa de Deus. Porque uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, automaticamente ela revela as máscaras que há em mim, né? À medida que uma vez eu li em um livro que o autor escreveu e disse uma coisa interessante: à medida que eu me aprofundo em Deus, mais eu me descubro quem eu sou. Isso é fato, né? Então, vamos supor, eu me relacionando com Deus, Deus vai, opa, olha, você precisa corrigir isso na tua família, em relação aos teus filhos, em relação à tua esposa, você precisa corrigir isso em relação ao teu trabalho. E como o irmão bem colocou, as cartas de Paulo, todas enfatizam um comportamento sincero em todos os lugares, né? O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, e o versículo 2, ele vai nos alertar sobre a hipocrisia, sobre homens que são verdadeiros artistas, né? E eles vestem capas de amor, vestem capas de mansidão, mas na verdade não é aquilo que eles são. Então, nesta aula, neste trimestre, nós somos desafiados a deixar essa vida dupla e passar a viver uma vida sincera, uma vida única diante de Deus. Ou seja, o Sérgio, cidadão do céu, é também um cidadão da terra. É o cidadão que paga seus impostos, é o cidadão que é pai de família. O Sérgio que ministra na igreja, que ensina diante de uma sala de aula, é o Sérgio também que precisa ser um bom professor dentro da sua casa, ensinar bem os meus filhos, procurar guiar minha família nos caminhos do Senhor. Então, nós precisamos receber a alerta de Jesus, que está lá em Mateus, não ser sepulcros. Por fora está belo, está cheio de técnica, né? Está cheio de valores, e por dentro eu não vivencio nada daquilo que eu falo. Queria ler um texto aqui, que está em Mateus capítulo 23, versículo 28, que diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus está direcionando uma palavra aos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época. Eram homens que estavam voltados para o serviço de Deus. Ele não está direcionando uma palavra a qualquer pessoa da sociedade ou a um desconhecido da vontade de Deus. É alguém que conhecia, é alguém que vivia e vivenciava a doutrina, o mandamento, as ordenanças de Deus naquele período. E o que isso quer dizer? Que esta palavra, essa lição, ela vem para nós justamente como foi para aquele período. Nós, às vezes, somos religiosos, ou seja, cumpridores de liturgia, mas, na verdade, esquecemos dos principais valores que Jesus Cristo ensinou, que nos diz respeito a amar a Deus e ao próximo, e não se importar simplesmente com cumprir atos religiosos, né? Isso vai muito mais além do que nós externamos, mas reflete diretamente dentro de nós. Ou seja, Jesus ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O seu interior precisa refletir o seu exterior, e não simplesmente algo que transparece aos olhos dos homens somente no que é visual, né? E o Senhor Jesus diz, olha, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Então, o modelo a ser seguido é Jesus. Então, olha, aprenda de mim, olha para mim, me ouça e faça igual. Você tem um modelo para imitar, para aprender, para
extrair de princípio essencial de viver. Agora, se falta humildade, está aprendendo com quem? Se está faltando sinceridade, está aprendendo com quem? Está dando lugar a quem? Ao Espírito Santo de Deus, que não é. É a obra da carne. Se nós listarmos ali as obras da carne em Gálatas, nós veremos ali o resultado de uma vida que é apartada da plenitude do Espírito Santo de Deus. O fruto não vai sendo desenvolvido. Então, algumas características mostram que a pessoa não está amadurecendo como cristã. Ela está ali de uma maneira que ela se preocupa em aparecer, em mostrar, em ser bem vista, mais preocupada com a reputação do que com o caráter de verdade. E aí alguns sentimentos maléficos podem estar entrando no seu coração, que é o tópico de número 4, alguns sentimentos que podem ganhar espaço e realmente é muito preocupante. O tópico 4 diz: altivez, orgulho e arrogância não cabem no reino de Deus. Realmente não pode estar ao mesmo tempo alguém sendo representante do reino. E essas características aqui, que algumas delas citadas aqui, mais representam Satanás, né? Mais uma vez, voltando à leitura bíblica, Paulo parece que ele encontra esse problema lá na igreja de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho. Paulo, ele olha e diz, olha, eu quero que vocês completem a minha alegria. Como? No mesmo amor, no mesmo ânimo e pensando a mesma coisa. E vocês precisam compreender que a ordem de Deus, ou seja, para eu ser um cidadão do céu, um cidadão do reino e seguir o modelo, como o irmão colocou, o modelo é a humildade, né? E aí Paulo ele vai trazendo algumas características para nós, justamente mostrando o inverso. Olha, a pessoa orgulhosa, ela age assim, só que a pessoa que é humilde e que entende, tem uma visão de reino, um comportamento cristão, ela considera as pessoas maiores ou ela coloca as prioridades dessa pessoa à frente das prioridades dela, né? Nós sabemos que o modelo de orgulho, se Jesus é um modelo de exemplo, de mansidão, de humildade, o modelo de orgulho é Satanás. E como que Satanás age? Matando, roubando e destruindo. E a Bíblia ela é cheia de exemplos e de textos sagrados, de textos bíblicos, nos mostrando que a pessoa orgulhosa ela é rejeitada por Deus, né? Deus ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde, né? O próprio diabo perdeu a sua posição de anjo, que estava ali no céu, vendo a destra de Deus, por causa do seu orgulho. Então, nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, né? E às vezes, agora fazendo um apanhado de tudo que já foi falado aqui, às vezes o ser muito técnico, ou seja, o conhecimento, pode me levar ao orgulho. Por isso, uma vez eu li um livro do Spurgeon que ele dizia, eu quero pegar todo o meu conhecimento e jogar aos pés da cruz. É isso que nós devemos fazer, ou seja, toda a técnica, toda a teologia, para quem canta, toda a minha técnica vocal, todo o meu talento, todo o meu dom está aqui aos pés da cruz. Por quê? Porque se eu começar a tomar para mim, automaticamente, como ser humano, isso é natural do homem, eu vou para o orgulho. Nossa, os irmãos falaram que eu preguei uma bênção. É verdade, eu sou uma bênção mesmo, né? Aqueles anos de estudo agora estão sendo recompensados. Nossa, eu orei ali, a pessoa recebeu, meu, tá valendo a pena. Só que o que acontece? Isso vai retirando o Espírito de Deus. E aí o irmão Éder já colocou aqui, que espírito que vai entrando? O espírito do diabo. Então, essa aula, esse texto de Filipenses é um alerta sobre o orgulho. Não devemos dar espaço ao orgulho, até porque tal sentimento não tem espaço no reino de Deus. O único Senhor, o soberano, o dono de tudo, chama-se Deus. A essência do reino é servir, é descer, é fazer outro superior a si mesmo, uma característica de humildade, é considerar a si mesmo como servo do outro. Jesus desceu ali com a toalha, com a água, a bacia para lavar os pés e aí disse, olha, assim façam uns aos outros. O reino, a essência, é servir. Então não tem espaço dessas características
no reino de Deus. Eu vejo aqui no subtópico 1 e 2, quando um fala cuidado com o pecado de Satanás e depois exercite a paciência, eu vejo o contraste ali entre Saul e Davi. Saul no trono, já orgulhoso, arrogante, apegado demais ao trono, não querendo perder por nada, até com ciúme de quem se destaca no meio do povo. Isso, em vez de cuidar do povo de Deus, ele está cuidando da sua posição no trono. E, em vez disso, Davi está pelo contrário, suportando, sofrendo até que se cumpra a vontade de Deus na vida dele. Então a gente vê esse contraste entre Saul e Davi, que se encaixa bem nesse tópico aqui de orgulho e aquele que prefere esperar no tempo de Deus. Nós, como servos de Deus, nós não estamos aqui para competir, para saber quem é melhor, quem se destaca mais. E o sucesso, ou seja, o retorno da boa execução e de realizar com perfeição, não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que o outro, ou o outro seja melhor ou pior do que eu. De fato, a capacitação, ela pode vir de formas diferentes para nós e cada um realiza na sua capacidade, do seu jeito. E individualmente, cada um de nós somos importantes para o reino de Deus. E porque Deus realizou algo a mais sobre a minha vida, eu vou me achar melhor do que o meu irmão? E aí parece que nós nos esquecemos de onde nós saímos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós tínhamos inimizade com Deus. Estávamos em desarmonia com o Senhor. E Ele nos fez estar onde nós estamos. E se achamos que estamos neste lugar por causa de nós mesmos, e isso acontece justamente por essa questão técnica, né? Eu estou mais preparado, se fosse eu seria melhor, por que fulano está lá e não estou eu? Né? Então a gente acaba achando que nós somos alguma coisa, que na verdade nós não passamos de desprezíveis pecadores, e que se não for a graça de Deus, o seu amor e a sua misericórdia, onde nós estaremos? Talvez largado ou à beira à margem da sociedade, não é verdade? Então, a paciência, de fato, ela precisa estar dentro de nós, como o irmão Éden citou, Davi em nenhum momento quis roubar o trono, embora já tivesse sido ungido. E ele sabia que o seu momento ia chegar, porque Deus havia feito uma promessa sobre a sua vida. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, querido, e aí fica uma mensagem de Deus ao teu coração também, neste momento, é que o seu momento vai chegar, porque Deus tem um plano e um trabalhar na vida de cada um dos teus filhos, e há espaço, né? A Bíblia diz que a seara ela é grande, há espaço para que todos nós trabalhemos juntos e não em competição. Então, seja humilde, espere o seu tempo, porque ele vai chegar e Deus com certeza irá cumprir o seu propósito sobre a sua vida. Queridos, nós adentramos nesses temas tão maravilhosos sobre comportamento. A vontade seria até de prosseguir e avançar mais, mas o tempo não permite. Então nós vamos partir já para as considerações finais, começando aqui pelo irmão Sérgio. Minha consideração final sobre essa aula é: o comportamento humano é muito complexo, mas foi Deus quem escolheu esse humano tão complexo para servir no reino. E nós somos servos, né? Muitas das vezes nós, ao recebermos Jesus, nós nos colocamos numa posição até de arrogância e de muita soberba, achando, não, agora eu sou filho de Deus, enquanto que, na verdade, eu sou filho, mas um filho servo, né? Ou doulos, como é no grego chamado, né? Ou seja, eu continuo pertencendo a um Senhor. E esse Senhor, ele estabeleceu alguns padrões para que eu possa servi-lo e servir ao meu próximo. É a humildade, é a paciência, é o amor, é considerando o meu próximo superior a mim, que eu acho isso uma coisa muito desafiadora para nós, para a nossa natureza. Então, o meu desafio, o seu desafio, professor, o nosso desafio é fazer com que nossos alunos compreendam que a visão de reino de Deus é uma visão de serviço e de servo. E estamos com o nosso pastor Fábio, que é o escritor da revista, e ele também vai fazer o comentário. Desde já agradecemos a cooperação dele. O CAPED agradece o empenho, dedicação e trabalho em escrever, em preparar, em se dedicar a fazer. E agora também estará fazendo a consideração final desta primeira lição. Eu que agradeço, Éden, agradeço ao pastor Silas, ao ministério,
toda a direção do CAPED, a vocês, por nos dar essa riquíssima oportunidade. Eu sei o valor de tudo isso, alcançar a quantidade de irmãos e pessoas através desse trabalho, para mim é uma honra que é inimaginável, é difícil até descrever essa honra que me foi recebida, e eu louvo a Deus por essa grande oportunidade. E a minha consideração final a respeito dessa primeira lição é justamente de que a nossa vida, como já disse o irmão Sérgio, ela é bastante complexa. Mas essa complexidade nos traz uma diversidade riquíssima. E na diversidade de cada um que nós temos em nossa cultura, na nossa formação, na nossa personalidade, no nosso temperamento, faz com que nós nos completemos. E como Jesus estabeleceu a sua ceia, e fala de comunhão, e fala de corpo, quando nós entendemos que nós somos um corpo, nós vamos então sempre trabalhar e viver para abençoar o nosso próximo, sempre tendo Deus ou Jesus Cristo como nosso cabeça. Então mantemos assim um bom relacionamento no corpo e um bom relacionamento com Deus, conforme nós iniciamos a nossa fala no dia de hoje. Eu agradeço e que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Queridos irmãos, graças a Deus vamos chegando ao fim desta primeira aula e nós chegamos às conclusões sobre o comportamento cristão no serviço ao reino. É essencial que tenhamos um comportamento que agrade a Deus, que valorize as pessoas, que seja responsável, que tenha sentimentos sinceros, verdadeiros e de humildade, para que seja feito com excelência, com amor, para a glória de Deus, não querendo de forma alguma retirar a glória que é dele, que pertence a ele e deve ser dada sempre para ele. Que em nome de Jesus, os comportamentos de cada irmão, irmã, aluno, sejam moldados, sejam aprimorados, aperfeiçoados para sair do nível mediano, raso, comum, para o que Deus quer, que é o melhor, é o excelente, é da melhor maneira, desde que o mundo possa olhar para o servo de Deus e ver realmente luz brilhando, ver sal fazendo a sua influência e o Senhor sendo glorificado. Que em nome de Jesus você tenha uma aula abençoada, que você esteja no próximo vídeo acompanhando a lição de número 2, que será a amplitude do serviço cristão a propósito do reino de Deus. Que Deus continue grandemente te abençoando, sendo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu lar e cada dia aperfeiçoando o comportamento em todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.